Durante anos, o Américo Commando e seus Minutemen protegeram a América de ameaças externas, ignorando a ameaça mais insidiosa de todas, as massas pobres, cansadas e confusas, acampadas em nossas praias, implorando por cidadania. Vocês, imigrantes, ousam esperar asilo? A América não é mais tão grande como costumava ser. Pelo amor de Deus, o Kansas sumiu. Não podemos abrigar vocês nem alimentá-los, mas vocês continuam se impondo a nós. Pois chega, hoje o Américo Commando declara guerra contra o lixo humano. Bem-vindos a mais um Quixotada Nerd, o seu programa de literatura nerd, novamente um programa sobre quadrinhos, continuando a nossa série especial de 2 episódios. Minissérie, 2 episódios. Sobre o Alex Ross e seu trabalho para os quadrinhos, dessa vez com O Reino do Amanhã, da DC Comics. O Reino do Amanhã, que foi publicado 2 anos após o Marvels, em 1996. Mas, ao contrário do Marvel, esse aqui tem muito enredo e ele tenta ser o futuro da DC Comics. O roteiro é do Mark Waid, que é um grande roteirista, né, que roteirizou também o Capitão América nos anos 90, né, foi uma das melhores fases do Capitão América. Então ele traz aqui uma saga muito boa, muito interessante. Como vocês viram, ele também toca em temas muito sérios, como a imigração, por exemplo. Ele previu o futuro realmente, né? Make America Great Again, hoje em dia, ele está prevendo há 20 anos atrás. Discurso fascistoide, né, neonazista, né, de ser inimigo dos imigrantes ou dos pobres, de qualquer pessoa que seja diferente, né, dos negros e tudo mais, é um discurso que sempre ecoa quando existe uma crise muito grande, né? E ele fala sobre o desaparecimento do Kansas, né, que é o celeiro dos Estados Unidos, porque realmente nos quadrinhos acontece o desaparecimento por causa de uma grande explosão nuclear, porque um vilão, né, o Parasita, consegue romper o traje especial do Capitão Atom, então ele explode e acaba com o Kansas. Então é um futuro bem trágico, como diria o nosso querido Raul Seixas, né, está escrito em qualquer profecia que o mundo se acaba um dia, né? E o Reino da Manhã é a profecia, né, o apocalipse da DC Comics. Inclusive ele começa cada capítulo, né, que seria uma edição, com trechos do apocalipse, né? Não são trechos muito legais, não. Então como é que começa o Reino da Manhã? Começa quando o Coringa consegue matar toda a redação do Planeta Diário. E então o Superman vai em sua busca, mas não consegue encontrar o lance do Magog, que é um novo herói que surge. E o Magog vai e mata o Coringa, né? E aí há o júri popular, inclusive o Super-Homem é uma testemunha de acusação, mas os jurados do júri popular decidem inocentar o Magog. Então o Super-Homem percebe que o discurso de ódio, né, a vontade da punição, o bandido bom é bandido morto, se tornou um discurso muito poderoso, um discurso que não permite mais que os velhos métodos de heroísmo continuem. Então ele se retira, ele se aposenta e aí deixa que o mundo seja protegido por esses heróis novos, né? O Magog se torna um líder. Então quando o Super-Homem sai de circulação, juntamente com ele sai toda a Era de Ouro dos super-heróis. A Mulher Maravilha desaparece, o Aquaman vai governar a Atlanta e os outros heróis desaparecem também. O Lanterna Verde original cria uma estação orbital ao redor da Terra que ele fica esperando uma invasão alienígena, que não acontece nunca porque os alienígenas perceberam que o planeta Terra não tem futuro nenhum, então vamos deixar esse futuro lá sozinho mesmo. O Batman se torna um ditador em Gotham City através dos Bat-Robôs, já que ele não consegue mais combater sozinho o crime. Até porque está muito no futuro, ele está velho, né? Ele está velho e quebrado. Realmente o Bane, junto com duas caras, conseguiram quebrar ele mesmo, quase matá-lo. Mas ele continua com a sua mente brilhante, né, tramando uma forma de derrotar o Super-Homem, principalmente. O Batman tem esse problema, né, de sempre querer uma forma de neutralizar o Super-Homem. Então a história começa aí, né? Então existe um conflito generalizado que vai acabar com a morte do Capitão Atom explodindo o Kansas. Então o conflito acaba
Como não existe mais uma força de mediação, seria o super-homem, né? Aquele cara que consegue mediar o conflito, de certa forma, consegue parar os imparáveis super-heróis. Então os super-heróis e super-vilões entram num furacão de conflito tão forte que vai levando todos os Estados Unidos para um caos crescente. Até que o super-homem, então, depois dessa explosão no Kansas, decide voltar. Ele vai voltar para tentar retomar esse controle, né, em suas mãos e na mão da Liga da Justiça original e dos outros seres superpoderosos que acreditam no ideal da igualdade da justiça, né, do valor da vida, e ele volta. Só que o Bruce Wayne se nega a participar desse plano dele. Ele cria uma super prisão, né, onde ele iria monitorar os super seres que seriam presos, mas existe uma tentativa de rebelião nessa super prisão que ele vai para controlar. Só que quando chega lá, surge um trunfo na manga do Lex Luthor, que é o Capitão Marvel, ou hoje em dia chamado apenas de Shazam, né? O Shazam, que já é adulto, ele não é mais... Ele não é mais criança, ele é seu. Uhum. E ele tem a exata aparência do Capitão Marvel, né? Interessante isso. Ele tem a exata aparência do herói em que ele se personificava quando era criança. Só que ele sofreu lavagem cerebral na mão do Lex Luthor durante décadas. Então ele é como se fosse um autômato que está ali a serviço do Lex Luthor. E ele surge lá para dar um pau no super-homem. É interessante, cara. Quando ele chega, acho que é uma das cenas que eu... Épica. É uma das cenas mais épicas, mais icônicas de todos os quadrinhos de todos os tempos, né? Quando o Capitão Marvel aparece. A ONU, então, percebendo que mesmo o super-homem não consegue controlar a situação, decide fazer o que o governo americano sempre faz nas ficções, né? Lançar uma bomba atômica. A solução sempre é uma bomba atômica, né? Então ele decide lançar uma bomba atômica lá sobre o presídio, né? E sobre os super seres para se livrar deles de uma vez. E aí o Capitão Marvel toma a frente do super-homem para impedir que isso aconteça. Não vou falar daqui para frente para não dar spoiler demais, né? Já deu muito spoiler. Mas a gente vai mostrar aqui para vocês a cena em que acontece a chegada do Capitão Marvel, no Shazam. Primeiro o super-homem está indo, né, em direção ao conflito, para tentar acabar. E o narrador vai contando, né, tudo o que acontece, e de repente vê esse raio e derruba o Superman. E aí era o único capaz realmente de combater ao mesmo nível, com até talvez com certa vantagem, por ter poderes mágicos, né, o Superman vulnerável à magia, e chega o Shazam, derrubando o Superman. E aí ele diz, né, que as esperanças do único homem capaz de impedi-lo transformaram-se em cinzas por um único relâmpago. Então, a referência clara ao Shazam, né? E aí ele conclui com o Armagedon chegou. É interessante que quando eu li, a gente, no vídeo de Marcos, comentei que a gente conseguiu uma edição, as outras não chegavam, que na nossa cidade tinha chegado apenas o volume 3 da saga e mais nenhum outro. Então a gente não sabia como começava nem como terminava a série. Mas foi um quadro assim tão impactante e foi a primeira vez que eu pensei, pô, isso aqui mostra que é possível fazer um filme da Liga da Justiça. Foi uma coisa que eu pensava, isso aqui é um filme, é o roteiro do filme, já tem os atores, está tudo pronto aqui. Tá? E aí quando tinha essa cena e acabava a história, a gente não sabia mais o que acontecia. E veio descobrir, sei lá, 96, até ter chegado aqui em 97, 98, né? Talvez uns 6 ou 7 anos depois que eu fui finalmente ler toda a história. Então, mas de toda forma ficou marcado. Da manhã. E as expressões que ele coloca nos personagens, né? Como tem uma cena, a Mulher Maravilha está em combate, inclusive com a sua armadura dourada, e tem um momento em que o narrador ele fala, né? Eu vejo o horror nos olhos da Mulher Maravilha, e realmente ele retrata de uma forma assim incrível o detalhe. Aí o Reino do Amanhã ele abre as portas para que o Alex Ross se torne o responsável pela iconografia posterior da DC Comics, né? E você vê no Marvel a importância que ele teve, né, para a época e tudo mais. Até hoje é uma série aclamada, né, tanto por os fãs como pela crítica. Mas você não vai ver, por exemplo, uma imagem, uma pintura do Alex Ross
como sendo a iconografia oficial de alguns heróis que aparecem ali, como se fosse o rosto daquele herói. Enquanto que os rostos que ele cria para os heróis da DC, né, em especial os quadrinhos que vieram posteriormente, né, você vai ver que as pinturas do Alex Ross, inclusive, elas são estampadas em camisas de personagens da DC, né, o Coringa com a Arlequina, o rosto que ele dá ao Super-Homem, a Mulher Maravilha, a forma como ele trata do Batman, do Shazam, se tornaram realmente ícones da DC Comics, né? Eles são reverenciados como se fossem as imagens definitivas desses super seres, desses personagens. E a gente também tem que falar sobre a estrutura narrativa da série. A estrutura narrativa, o narrador é o pastor Norman McKay. Esse pastor, logicamente, é um humano normal que é muito desconfiado, né, com super seres. Ele tem uma espécie de amizade com o Sandman original, né, que está já bem idoso e próximo da morte. Inclusive acaba dando uma certa emoção aí, né, ao Sandman. E o Sandman é quem traz essas ideias, né, de associar o futuro da DC ao Apocalipse, né, às guerras heróicas da Armagedon. O Norman McKay, ele ganha, de certa forma, uma onipresença, né, para poder ver o que está acontecendo através do poder do espectro, que é um super ser da DC, como se fosse um espírito do universo, algo assim, um juiz supremo, que leva o McKay para ver, inclusive, o que está acontecendo em segredo, né, os planos do Lex Luthor para conseguir detonar de vez os super seres e aí controlar a porra toda. E é bem interessante que nessa história o Mark Waid ele traz de volta quase todos os personagens famosos da DC. E aí quem descobre que o McKay está ali desbilhotando é o Jay Garrick, né, que é o primeiro Flash que ele ficou tão rápido que ele não fica mais contido em apenas uma dimensão. Então você não consegue mais enxergar ele. Era a ideia que tinha sido antigamente, porque as pessoas não reconheciam que ele movimentava tão rápido que embaralhava ali o rosto dele, ficava embaçado. E ele ficou tão rápido nesse embaralhado que ele fica entre dimensões e acaba puxando o McKay para onde os heróis estavam, né? Ele até se assusta quando acontece isso, né? Uma cena assim clássica dessa história. Que na verdade é como se o Flash se tornasse a equação da velocidade, né? A força de aceleração. Ele se torna estupidamente rápido, mas a identidade dele fica meio que misturada, porque ao mesmo tempo que ele parece com o Garrick, né? Inclusive ele usa o capacete do Garrick, mas em determinados momentos ele é chamado de Wallison West, né? Que seria o Wally West também, um dos Flash clássicos aí. Então ele vai fazendo essas homenagens também, né, aos personagens icônicos da DC, inclusive aqueles dos anos 40, 50, que estão meio esquecidos aí, né, no mainstream, mas que eles fazem a sua apoteose aqui nesse quadrinho, né, o Alex Ross ele coloca muito easter egg nos desenhos dele, né? Tanto em Marvel tinha muito easter egg, tem até a participação especial dos Beatles, né? Clark Kent e Lois Lane estão no quadrinho da Marvel, como repórteres. E aqui a gente tem muita coisa, tem até um uniforme do seriado dos anos 60 do Batman, né, numa cantina, né, que é criada como o Planeta Krypton, que é uma cantina onde todos os garçons se vestem de super-heróis, inclusive alguns super-heróis frequentam ela. Então a gente coloca muito esses easter eggs, né, nos desenhos dele. Tá acontecendo a ação principal, mas sempre tem algum detalhe ali. E nessas edições, tanto a Marvel quanto o Rei da Manhã, no final ele coloca muitas referências do trabalho dele. Inclusive ele dá algumas dicas, né, do que ele escondeu nessas revistas. E a gente tem que admirar muito esses quadrinhos, porque realmente cada quadro é um quadro mesmo, uma pintura mesmo, uma obra de arte. É impressionante o quanto que ele carrega ali de significado, de entrega mesmo. Ele não está apenas tentando desenhar a ideia do roteirista, mas ele está, na verdade, roteirizando, né, com a pintura dele. É incrível como ele traz expressão, ele traz significado aos quadrinhos. Ele traz uma humanidade incrível ali para os personagens, né? Realmente, como você falou, a expressão que ele dá para cada personagem, né, os desenhos dele, e isso porque tornou icônico essas imagens dos heróis da DC nos traços do Alex Ross, né? Que ele transmite realmente o que aquele personagem representa. A gente vê o Batman do Alex Ross, ele meio curvado, sombrio, o Superman sempre altivo, o Capitão Marvel, o Shazam, né, sempre sorridente, né?
a Mulher Maravilha, né, sisuda, mas com a imponência de uma rainha. É incrível. Mulher Maravilha, você olha para a Mulher Maravilha e diz, realmente é uma deusa, né? É uma amazona. Pela beleza, né? Mas principalmente pela presença, né? Pela postura, né? Ela realmente parece ser um ser que viveu aí milhares de anos, né? E que enxerga os humanos como insetos. E é interessante, falando sobre a Mulher Maravilha, que assim, quando é uma deusa, ela praticamente não envelheceu, né? Comparado com os outros, os humanos envelheceram muito mais, superam um pouco menos pelos poderes que ele tem, né? De retardar, talvez seja até imortal. Inclusive a iconografia que mostra que o Superman quase envelhece, ela vem do Frank Miller, né? Quando o Cavaleiro das Trevas, original, mostra que ele aparece quase igual como sempre era. Aí aqui não, aqui ele tá, dá um destaque que ele tá velho, enquanto a Mulher Maravilha está ali, praticamente dos seus 40 e poucos anos no máximo. E é interessante, né? Realmente é um deus imortal, então talvez nunca envelheça realmente, enquanto os outros vão ali ficando bem mais velhos. O tempo não é tão cruel com os deuses como é com os mortais. E falando em Superman e Mulher Maravilha, tem um determinado momento em que eles estão se preparando, né, para combater a rebelião no Gulag. Enquanto estão todos se preparando e alguém fala que estão em guerra, o Superman, sendo o Superman, o super-homem de sempre, né, o escoteiro, ele fala, mas numa guerra pessoas morrem. E aí todo mundo olha para ele assim. Então assim, é óbvio que alguém vai morrer, né? Inclusive Mulher Maravilha, né? E você acha que vai acontecer o quê? Sendo, né, claro, aquele sempre o ideal, né? O ideal de não matar. O mais sagrado é a vida, né? O mais sagrado é a vida. E é interessante, né? Porque a Mulher Maravilha, eu não entendo muito bem por que ela fica ao lado do Superman. Acho que deve ser uma admiração muito pessoal por ele, porque ela é uma guerreira, né? Ela é uma deusa da caça, da morte. Então, para ela, o normal seria realmente matar. Ela deveria estar do lado do Magog. Mas talvez por um amor que ela tem pela personalidade do Clark Kent, do Super-Homem, ela fica ao lado dele, né? Inclusive, depois da saga dos 952, colocaram a Mulher Maravilha como a namorada do Super-Homem, né? E talvez justamente seguindo essas pistas do futuro da DC que são trazidas aqui no Reino do Amanhã, né? Muita coisa que vem acontecendo em sagas esporádicas da DC mostram como se estivessem se aproximando desse futuro, né? Como se o Reino do Amanhã fosse realmente o futuro da DC Comics. A DC e a Marvel, elas têm as histórias apócrifas delas contando situações que poderiam acontecer. Na Marvel tem o que aconteceria se, e muda uma coisa da história muda totalmente, e na DC tem a série Túnel do Tempo, então que joga muita coisa. Só que Reino do Amanhã ele não entrou como ser o túnel do tempo, então eles deixam entender que seria realmente o futuro do universo DC o que acontece nessa história. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, comentar, compartilhar. Se quiserem também adquirir essa edição belíssima, ela está disponível. Eu vou deixar um link na descrição aqui embaixo para que vocês possam fazer a compra. E antes de ir no próximo Quixotado Nerd, o seu programa de literatura nerd.